Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Avatar, A Lenda de Korra, o dobrador de fogo mais forte. Parte 7. Capítulo 41. Você vai ficar bem? Perguntou Azami a Shen, que estava usando seu casaco. Ele estava indo na direção de uma nevasca. Seria prudente não depender da respiração para se aquecer o tempo todo. Ele sorriu para Azami. Sim, termine seu acordo com Varrick. Eu volto amanhã de manhã. Tem certeza de que vai ficar bem? Eu vou com você. Não. Existem espíritos malignos. Eu sei como lidar com eles, você não, disse Shen. Mas e a Korra? Por que ela pode ir embora e eu não? Ela parecia duvidar de algo. Quando uma mulher se compara a outra envolvida na situação, é um mau sinal. Shen colocou as mãos nos ombros dela. Primeiro, você é minha noiva, então estou preocupado. Ela não é. Ter você aqui me deixaria mais tranquilo. Segundo, ela é o Avatar. Não precisarei protegê-la. Além disso, você parece bem ciumenta. Ele a provocou com uma expressão enquanto semicerrava os olhos. O quê? Eu com ciúmes? Azami revirou os olhos. Em seguida, assumiu uma expressão séria. Claro que eu ficaria com ciúmes, vendo que você a protege. Respirando fundo, Shen disse, lembro-me de você quem a convidou para a piscina, de biquíni, para nadar conosco. Não imaginava que você fosse do tipo que duvida das coisas. Isso foi antes de eu saber que ela era uma pessoa muito ousada a ponto de nos abraçar contra o peito, disse Azami, corando um pouco enquanto gesticulava com as mãos. Suas preocupações eram justificadas. Sim, eu também fiquei surpreso. Shen deu um tapinha nela. Agora, vou indo. Volto amanhã de manhã. Não demore muito, ou eu me esquecerei de você, disse ela. Ele respondeu, você pode me perdoar, mas nunca se esquecerá de mim. Shen estava deitado em cima de um animal parecido com um cavalo, de pelagem branca. Enquanto isso, Korra estava em seu Nagan, um cão-urso polar. O Nalaco estava a bordo com seu filho e sua filha. Tonhak, o pai de Korra, também estava presente. Os flocos de neve dançavam com um vento violento, atingindo seus rostos. Os dobradores de água não pareciam se incomodar, ao contrário de Shen, que fechou os olhos. Ele não precisava deles para enxergar, de qualquer forma. Então, Sr. Shen. O Nalaco abriu a boca. A técnica que o senhor usou para acalmar o espírito pareceu-me semelhante à minha, mas bastante diferente. Onde a aprendeu? Eu também gostaria de saber onde você aprendeu essa técnica, disse Shen. A biblioteca de Van Shitong, disse o Nalaco. Tonhak olhou para o Nalaco com desconfiança. Ei, espere aí. Eu pensei que aquela biblioteca tivesse desaparecido quando An foi lá? Perguntou Korra. Há mais de uma maneira de entrar, disse o Nalaco. Você precisa provar que é amigo dos espíritos, e eles lhe ensinarão. Se os mundos não se tornassem distintos, todos teriam a chance de se beneficiar desse conhecimento. Agora, voltando à minha pergunta, Shen. Onde você aprendeu sua técnica de dobra de fogo? Não li nada a respeito. É uma longa história. Resumindo, encontrei um espírito que me ensinou como fazer isso, disse Shen. O que será? Eu também. Korra gemeu um pouco e disse, vocês dois podem parar de falar? É difícil ouvir qualquer coisa com todo esse vento. Não queremos que um espírito maligno nos embosque, não é? Sim, não temos, respondeu Tonhak. Shen, que tinha seu sentido elétrico ativado, percebeu um movimento estranho. Embora os espíritos não tivessem sinais de calor, eles tinham massa. Shen percebeu que um corpo enorme estava caminhando na neve. Você não precisava dar azar. Ele disse, apontando o dedo para o topo de um pico nevado. Em um milésimo de segundo, um raio saiu de sua mão. Como seu nível de dobra era alto, ele conseguia liberar raios com muita rapidez. Bum! O pico nevado explodiu. Um espírito azul escuro com olhos vermelho-amarelados saltou dele. Faíscas de relâmpago dançavam ao seu redor como se fossem serpentes. O espírito pousou, olhando furiosamente para Shen. Não está sozinho, disse o Nalaco, estendendo a mão e olhando em outra direção. Shen deu um sorriso irônico para o espírito sombrio que apareceu. Ele não estava animado nem nada do tipo. Aquele sorriso era para se tranquilizar, para enganar sua mente e fazê-la não temer o monstro que surgira. Ele não tinha certeza de como lidar com aquele espírito que o perseguia. Mas tinha certeza de que era menor e mais fraco do que o espírito com o qual já havia lutado. Tinha apenas 2 metros de altura. Saltando de seu veículo, ele estendeu as mãos para a esquerda e para a direita. Bolas de fogo começaram a se formar e flutuar ao seu redor. No momento, Shen as controlava com a mente para mantê-las acesas. O fogo começou a brilhar em branco. Apontando a mão para o espírito, ele o convidou a se aproximar com um gesto do dedo. O espírito maligno, embora irado, era inteligente. Sua inteligência podia ser comparada à de humanos, crianças na puberdade. Transformou-se num borrão, dirigindo-se para Shen. Korra tentou dobrar a água para detê-lo, mas o espírito era rápido demais para ela. Shen, por outro lado, conseguia ler seus movimentos com seu sentido aguçado. Tic, tic, tic. Agora, ele curvou as costas para trás. O espírito apareceu acima dele, com o cotovelo atingindo o local onde antes estava sua cabeça. Instantaneamente, ele apontou as mãos para aquilo. As esferas de fogo se transformaram em espinhos que perfuraram o espírito em diferentes pontos. A energia Yang se espalhou a partir do fogo. Um brilho branco começou a envolver o espírito. Logo, ele se transformou em um espírito azul brilhante. Levantou-se, olhou para Shen e fez uma leve reverência. Então virou-se e caminhou na direção do norte. É mais 30 mil de experiência? É mais 35 mil de experiência acumulada? Shen levou a mão ao queixo.
Teve uma nova ideia, uma ideia diabólica. Ao que parece, transformar os espíritos em bons lhe rendia uma boa quantidade de experiência. Ele tinha outra chama que deveria ter o efeito oposto ao da chama da luz. Se transformasse os espíritos em malignos antes de os transformar em bons, ganharia ainda mais experiência. Dessa forma, não precisaria treinar, pois já teria toda a experiência necessária. Bem, Shen tinha cerca de 370 mil pontos de experiência acumulada e não utilizada. Virando a cabeça, ele viu o Nalaco neutralizando um espírito usando sua dobra de água. Ele fez isso com facilidade. Claro, ele faria. Afinal, era ele quem controlava os espíritos. Após tudo estar feito, o Nalaco apontou com a mão para o sul. Fomos atacados porque chegamos ao nosso destino final. Havia uma floresta congelada com algumas luzes emanando do gelo. Transmitia uma sensação de brisa fria. O Nalaco colocou as mãos atrás das costas. Korra, você deve ir embora daqui sozinha. Não, eu irei com ela, disse Tonraq. Korra franziu a testa para o pai. Não, pai. Você não pode lidar com os espíritos, e é meu dever. Ela tem razão. Você será possuído pelos espíritos, disse o Nalaco. Você será mais um estorvo do que uma ajuda para o Avatar. Tonraq se virou para o irmão e rosnou. Ela é minha filha. Eu preciso protegê-la. Mas ele tem razão, pai, respondeu Korra. Shen tinha uma expressão fria no rosto. Já que ele planejava esperar que o Nalaco o matasse no mundo espiritual, ir com Korra seria a melhor opção por enquanto. Ele deu um tapinha no ombro de Tonraq. Decidindo fingir ser um cara legal, olhou para o grandalhão musculoso. Não se preocupe com ela. Eu a protegerei. Shen se virou para Korra. Eu vou com você. Korra, que havia sido bastante dura com seu pai, suavizou seu tom de voz. Isso será perigoso para você, disse ela. Shen sorriu e colocou as mãos nos bolsos. Não se preocupe. Eu sei me cuidar. Eu resolvo os problemas com os espíritos. Ele também ganharia muita experiência. Você se concentra na sua tarefa e eu te protejo. Então, é como nos velhos tempos. Korra sorriu levemente e suas bochechas pareceram esquentar. Acho que ele deveria ir, disse o Nalaco. Tonraq se virou para Shen. Você pode protegê-la? Não quero ofender. Você não chega nem perto do nível do Avatar. Tenho medo de que ela esteja te protegendo. Ah, pai, você não sabe de tudo. Korra suspirou frustrada. Ele pode não parecer, mas é o melhor dobrador de relâmpagos e, possivelmente, o melhor dobrador de fogo que você já conheceu. Shen e Korra entraram na floresta congelada a pé. Experiência é experiência. Shen teve uma ideia. Ele estava pensando em quanta experiência ganharia se lutasse contra os espíritos em vez de Korra. Seus raios estavam prontos para serem lançados a qualquer momento. No entanto, não se podia subestimar os espíritos. Eles eram tão rápidos e tão fortes fisicamente. Ele precisava manter a guarda alta o tempo todo. Korra, por outro lado, olhava para os lados. Ela virou a cabeça para uma árvore coberta de gelo. Ela podia ver seu reflexo e sorriu ao olhar para Shen. Shen sorriu de volta ao perceber isso. Não baixem a guarda, eles estão vindo de cima. Apontando os dedos para cima, ele disse. Acima deles, o gelo que circundava a floresta formava um teto. Dele começaram a surgir muitas serpentes roxas. Sua cor escura e seus olhos malignos indicavam sua identidade como espíritos das trevas. Shen podia sentir a energia negativa emanando delas. Os espíritos serpentinos começaram a avançar em sua direção. Korra saltou para trás e lançou alguns jatos de fogo contra eles. Shen estendeu os dedos enquanto cruzava os braços, liberando uma rede de raios. Ela capturou a maioria dos espíritos. Mas como eram pequenos, as notificações que ele recebeu não satisfizeram Shen, derrotando um pequeno espírito das trevas. É mais 27 mil de experiência, é mais 30 mil de experiência acumulada. Estão vindo mais deles, vamos correr, disse Korra, virando-se e correndo. Usando sua dobra de água, ela deslizou sobre o gelo. Com os pés cobertos de fogo, Shen correu atrás dela e a alcançou. Atrás deles, muitos espíritos pequenos apareceram. Eles se combinaram em um único espírito gigantesco. Quando Shen virou a cabeça para eles, seu coração começou a bater mais rápido. A visão do monstro de 8 metros de comprimento fez seu coração dar alguns saltos. O medo era um sentimento com o qual ele pensava estar acostumado. Mas o grande espírito sombrio lhe causou arrepios. Apontando a mão para ele, Shen lançou 5 raios em sua direção. O espírito recuou alguns metros. O raio o atingiu, mas não o derrotou. Quando parou de planar, ergueu a cabeça e encarou Shen. Os buracos causados pelo raio começaram a se fechar sozinhos. Shen deu um sorriso irônico. Ele não estava sorrindo com arrogância. Ele não queria demonstrar suas verdadeiras emoções. Sorrir diante do perigo lhe daria uma motivação ainda maior para lutar. Estendendo a mão para a direita, ele disse, venha até mim. Vou cortar sua cabeça fora. Ele não tinha certeza se conseguiria derrotar um espírito assim. Shen, pule para trás. Korra ordenou com os olhos brilhando em branco. Sentindo a pressão de seu estado avatar, Shen saltou para trás sem hesitar. Korra ergueu as mãos. O gelo no chão começou a se elevar, formando uma parede muito espessa. O espírito avançou e tentou destruí-la, mas falhou. Depois de bater na parede algumas vezes, o espírito uivou, pois não conseguia quebrar o gelo. Korra virou a cabeça e disse, vamos. Consigo sentir a energia. Então, abriu as mãos e o chão rachou. Shen seguiu a rachadura e descobriu que havia uma esfera à sua frente. Era feita de energia pura. Naquele instante, o coração de Shen deu um salto. De todas as direções, um espírito vinha.
Cerca de 1000 espíritos ou mais, de aparência sombria, estavam chegando. Parecia que a ação de Korra era tão estrondosa que os atraiu. Contra um número desses, Korra não teria a menor chance. Abra logo, ele gritou. Faíscas de relâmpago dançavam ao redor de seu corpo. Shen usou a habilidade investida relâmpago e apareceu em frente ao portal fechado num instante. Olhando fixamente para os espíritos que se aproximavam, ele escolheu uma direção e abriu a boca. Sopro do dragão, sopro do dragão. Raios brancos de fogo comprimido saíram de sua boca. Eles explodiram contra os espíritos das trevas, espalhando um fogo branco brilhante que os irritou. Isso fez com que os espíritos recuassem. Alguns deles foram atingidos, e Shen pôde ouvir a notificação informando que os havia derrotado ao causar dano suficiente. Korra voou em direção a ele com fogo sob os pés. Saltando alto, Shen deu um pulo, abriu bem a boca e soltou uma baforada de fogo. Não era fogo explosivo. Um mar de chamas brancas saiu de sua boca. Ele girou no próprio eixo, criando um círculo ao redor de si e de Korra. Os espíritos se afastaram do fogo para não serem atingidos. Shen começou a respirar com dificuldade. Ele caiu de joelhos. Sentia-se muito cansado. Usar o sopro do dragão consumia grande parte de sua energia. Ele usava sua energia de forma desequilibrada e em grande quantidade. Sem mencionar que o fogo branco era um fogo yang. Isso desequilibrou suas energias. Ele precisava liberá-lo o mais rápido possível. Por sorte, ele conseguia controlar seu chi. E como a maior parte de seu chi agora era yin, ele podia liberá-lo de duas formas. Primeiro, ele podia usar a chama sombria. Segundo, ele podia liberar o chi diretamente de sua mão. Shen apontou a mão para cima. Bum! O ar comprimido foi liberado. Ao atingir o telhado, explodiu, criando uma grande explosão. Dá vontade de fazer xixi, murmurou ele, olhando em volta para si e para Korra. Os espíritos estavam se protegendo do fogo branco. Mais 60.000 de experiência, mais 60.000 de experiência acumulada. Korra olhou para cima. Aquela explosão. Shen, você consegue fazer dobra de combustão. Isso, eu não sei. Tentarei repetir mais tarde, disse Shen, estendendo a mão para a esquerda. Abra isto. Ele tocou o portal que era uma esfera. Shen então sentiu algo estranho. Este portal era pura energia Chi. Será que ele poderia usar o controle de Chi? Ele estendeu sua energia para fora da mão, fundindo-a com a energia do portal. Em seguida, tentou romper a esfera espalhando sua energia. Shen, você está abrindo isso? Ei, eu sou o Avatar, certo? Disse Korra, bastante atordoada. O portal começou a rachar e ameaçava explodir. Shen sabia que havia cometido um erro e que teria que enfrentar uma explosão de energia. Por sorte, Korra reagiu rapidamente. Ela o abraçou pela cintura, o levantou e saltou para trás. A esfera explodiu. Uma coluna de energia subiu aos céus, dissipando as nuvens e quebrando o gelo. Shen e Korra foram arremessados para trás algumas vezes. Ao pararem, Shen olhou para baixo. O portal estava aberto. Decidido a verificar como Korra estava, ele ativou seu sentido térmico. Ela estava atrás dele, segurando com a cabeça dele em seu peito. De alguma forma, Shen sentiu cócegas na pele e um calor invadiu seu coração. Ela o abraçava com tanta força como se tivesse medo de soltá-lo. Seus sinais de cio estavam mais vermelhos na região da virilha. Shen balançou a cabeça, tentando afastar aquela nova sensação. Eu não sabia que dava para abrir isso, disse Korra. Pensei que precisasse entrar no estado Avatar primeiro. Eu também, respondeu Shen. Capítulo 42. Shen e Korra se levantaram em frente ao portal que se abriu. O gelo que cobria a floresta derreteu. Depois de tanto tempo sem vida, folhas verdes brotaram nas árvores. Era como se a vida tivesse florescido naquele lugar gelado. Alguns lagos começaram a aparecer e a temperatura ao redor do portal aumentou. Foi fenomenal. Mas Shen não se surpreendeu, pois havia perdido a esperança na lógica desde que chegará a este mundo. Só lhe restava uma coisa a fazer: entrar naquele portal, esperar por Unalaco e matá-lo. Depois, culparia os espíritos ou fingiria que nunca se conheceram. Os espíritos. Eles se transformaram em espíritos positivos novamente, disse Korra. Ela e Shen ainda não tinham trocado de posição. Ele estava deitado sobre o peito dela enquanto ela o abraçava por trás. Parecia que ela era a vilã da relação. Shen não se importava nem um pouco. Eu sei, respondeu ele, olhando para os espíritos que dançavam ao redor do portal. Eles não eram mais sombrios. Ele estalou a língua, pensando em quanta experiência eles lhe proporcionariam. Refletindo sobre a experiência, ele abriu seu sistema para ver o quanto havia adquirido. Era um pouco mais de 430.000. Bastaria para aprimorar suas especialidades. Shen decidiu pensar nisso mais tarde. Por agora, ele tinha energia suficiente para concluir sua tarefa. Agora, há uma coisa que ele deveria considerar. Como ele entraria no mundo espiritual sem que ninguém soubesse? Unalaco entraria no portal após convocar as tropas do norte para tomar o sul. Isso aconteceria esta manhã. Ele tinha certeza disso. Shen conhecia o cânone. Se as tropas viessem do norte, significaria que as forças de Unalaco estavam esperando em algum lugar próximo pela invasão. Significaria que tudo fora planejado há muito tempo. A tempestade passou, disse Korra, parecendo feliz por ter cumprido sua missão como Avatar. Há algo que Shen sempre quis saber sobre Korra. Korra tem uma pergunta, disse ele. Sei que pode parecer indelicado, mas não consigo mais guardar isso para mim. Como ela estava atrás dele, corou e abriu bem os olhos. Shen pôde ver isso através de sua visão térmica. Você não pode deixá-lo no seu peito? Korra repetiu depois dele.
Relaxa, não é uma confissão. É uma pergunta, confirmou Shen. Está tudo bem. Não fique envergonhada. Korra fingiu uma risadinha, como se tivesse levado na brincadeira. Não estou constrangido nem nada do tipo. Ele respirou fundo e inclinou o pescoço entre os seios dela, ficando com o rosto voltado para o dela. Por que você sente que precisa agir como se fosse sua responsabilidade fazer exatamente o que as pessoas lhe dizem? O quê? O que você quer dizer? Eu sou o Avatar e estou apenas fazendo o meu trabalho, corrigiu ela com um sorriso. Quando seu pai demonstrou preocupação por você, você agiu com grosseria, disse ele. No entanto, você age de forma diferente com seu tio. Sempre que você discute com ele, ele simplesmente te cala com algumas palavras sobre você ser o Avatar. O que você quer dizer? Perguntou ela. Pela primeira vez, ela o encarou com uma expressão de desagrado. Korra estalou a língua, demonstrando não gostar da maneira como Shen falava com ela. Mas ele não mentiu. Ele a convenceu a ir até o portal dizendo que ela era o Avatar. Ela gritou com o pai quando ele tentou ajudá-la. O Nalaco não tinha sido o primeiro a interpretá-la. Tahorla fez isso e disse a ela que era seu trabalho, como Avatar, interpretá-la. Digamos, por exemplo, que eu quisesse invadir sua nação em nome da União, respondeu ele. Quando você vier falar comigo, posso simplesmente dizer que o Avatar não deve interferir entre as nações. Eu manipularia, ocultaria minhas intenções, e você ficaria preso a palavras como, o Avatar deve permanecer neutro. Você pensaria que é o Avatar e que está fazendo o que deve fazer, mas na realidade, você é apenas um fantoche meu. Agora que a invasão pode acontecer em breve, Korra questionaria como ele sabia disso. No entanto, Shen tinha um plano B. Ele sempre pode dizer, azar, ou visão fornecida por espíritos. Korra começou a respirar com dificuldade, parecendo se lembrar de poucas memórias. Quando uma pessoa expressa uma mudança, ela passa por algumas fases antes de aceitar a verdade. Primeiro veio o choque, depois a negação. Em seguida, a raiva, depois as tentativas de inventar desculpas e, finalmente, a aceitação. Korra estava superando a negação. Antes que ela se irritasse com ele, ele decidiu ir embora. Muito bem. De jeito nenhum. Eu sou o Avatar e não sou alguém com quem se possa brincar. Ela beliscou o nariz dele e o sacudiu. Não sei como você chegou à conclusão de que sou alguém com quem se pode brincar. Você é o Avatar, mas antes disso você é Korra. Se você não confia no seu próprio julgamento e espera que os outros digam o que você deve fazer, você não passa de um mero peão nas mãos dos outros, disse Shen. Acredite em mim, eu conheço a vida de Avatar melhor do que você. A única diferença é que eu tinha consciência de quem eu era. Você pode achar que tem o controle, mas está sendo manipulado. Pode parar de apertar meu nariz? Está doendo. Essa era a verdade de Korra. Ela era apenas uma peça no jogo. As pessoas, a Ordem do Lótus Branco e todos que ela conhecia diziam o que ela deveria fazer. Ela não passava de um animal de estimação. Qualquer um que acariciasse seu ego Avatar a controlaria facilmente. Na primeira temporada, Tahorla a interpretou. Depois o Nalaco. Depois a Rainha da Terra. Finalmente, ele não se lembrava. Mas tinha certeza de que alguém se lembraria. Muito bem, vamos terminar essa conversa idiota, disse ela, mudando de assunto. Algum daqueles espíritos brincou com a sua mente? Sabe, vou tentar ignorar o fato de você estar agindo como um tolo, e gostaria que você não mencionasse esse assunto novamente. Você acha que sou uma peça no seu jogo? Bem, acho que você levou uma pancada na cabeça quando abriu o portal. Shen sentou-se. O coração de Korra batia cada vez mais rápido. Ela franziu as sobrancelhas para ele, como se quisesse mordê-lo. Ela logo entenderia o significado das palavras dele quando seu tio invadisse o sul. Quando ele tentasse silenciá-la dizendo que não era sua função como Avatar. Ele suspirou. Ele pode ser jovem fisicamente, mas era mais velho. Ele não levaria uma adolescente como Korra a sério. Ele não virou a cabeça. Korra olhava para as costas dele, mordendo o lábio inferior. Lágrimas escorriam de seus olhos. De alguma forma, as palavras dele a magoaram. Ela entraria na fase da raiva. É a fase mais longa. Vamos voltar a todos. Seu pai está esperando por vocês. Shen se levantou e colocou as mãos nos bolsos. Ele virou as costas para Korra e voltou para o grupo com o qual viera. Ela esfregou os olhos e o seguiu. Durante o trajeto, ninguém disse uma palavra. Logo encontraram o grupo. Tonraq abriu os braços e abraçou a filha. Korra, dessa vez, não foi rude com o pai. Ela fechou a boca e os olhos com a cabeça encostada na dele. Desculpe por ter gritado com você, disse Korra. Está tudo bem, respondeu Tonraq. O Nalaco, por outro lado, estremeceu ao ver que Korra e seu pai estavam se recuperando bem. Drama familiar. O que estou fazendo aqui? Shen balançou a cabeça. Vou embora mais cedo. Cuide-se. Então apontou as mãos para baixo. Uma chama roxa surgiu sob seus pés e mãos, levando-o até o céu. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Tonraq. Nada, absolutamente nada. Korra mentiu. Na aldeia da tribo da Água do Sul, as pessoas olhavam na direção do sul, luzes cobriam o céu e espíritos dançavam com elas. Shen estava com Azami no iate, olhando para o céu que se tornará belíssimo. Então ela abriu o portal. Azami perguntou, como foi? Não foi tão difícil, respondeu Shen. Ele foi quem abriu o portal, não o Avatar. Graças ao seu nível de controle de Chi, ele conseguiu fazer isso com facilidade. Controlar a energia mística certamente tem mais utilidades do que apenas manipular um elemento. Isso seria assunto para depois. O que Shen precisava fazer era se infiltrar no portal. Azami, vamos ficar aqui por mais alguns dias. Hã? Ela olhou para ele. E por quê? Quero treinar, disse Shen. Vamos lá.
Não precisa de treinamento, disse ela. Sempre podemos contratar guarda-costas. Espera aí, não aconteceu nada entre você e a Korra, né? Não de uma forma que prejudique nosso relacionamento. Shen deu de ombros. Pode-se dizer que ela está com raiva de mim. Pensei que vocês dois fossem bons amigos. O que aconteceu? Eu lhe disse a dura verdade. Shen, você não pode simplesmente ser malvado com as meninas. Mas eu posso. Shen apoiou o queixo no ombro dela com as mãos nos seios. Ele começou a acariciá-los, e Azami respirou fundo, corando. Isso não é nada maldoso, disse Azami, retribuindo a paquera. Uma rodada depois, Shen beijou a bochecha de Azami, deixando-a dormir na cama de seu quarto. Já estava quase amanhecendo, e era o melhor momento para ele se esgueirar para o mundo espiritual. Ele sabia que estava prestes a embarcar numa jornada perigosa. Estalando o pescoço, levantou-se da cama. Ao ver o corpo de Azami, seminua, estendeu a mão até o cobertor e a cobriu. Estava frio. De alguma forma ele não gostava de vê-la estremecer. Agora que as forças do Polo Norte estão chegando, preciso me infiltrar no mundo espiritual. Shen então saiu do iate. Voou até um ponto alto no céu, antes de seguir para o polo. Ninguém conseguia vê-lo, pois a maioria das pessoas estava dormindo. Muito em breve, ele chegou ao Polo Sul e parou em frente ao pilar de luz. Alguns espíritos pacíficos voavam ao redor dele. Um deles, com a aparência de um coelho grande, desceu. Era um espírito que Shen havia purificado das trevas. Ei, humano, você veio brincar com a gente, disse. Surpreendentemente sabia falar. Sim, eu vim aqui, mas não para brincar. Shen ergueu a cabeça. O espírito tinha cerca de 4 metros de altura. E por que seria isso? Seria divertido para você brincar com nós, humanos. Contei aos meus amigos sobre o seu fogo branco e como ele é quente. Você deveria experimentar. Fingindo dar uma risadinha, ele sorriu e disse, eu adoraria, mas quero ver sua palavra. Aconselho você a não seguir por este caminho. Há um espírito maligno, chamado Vatu, que o acompanha como um sacerdote das trevas. Ele tem o poder de sentir sua alma com energia sombria e fazê-lo perder a sanidade. Não se preocupe. Minha mente é física, disse Shen. A propósito, aquele sacerdote maligno é um dobrador de água. Sim, como você sabia? Apenas um palpite. Shen caminhou para frente, ultrapassou o espírito e fechou os olhos. Seu corpo tocou o pilar de luz. Capítulo 43. Era quase amanhecer. Ela estava na fortaleza de gelo. Korra estava no quarto ao lado do de seu tio, seu agora mentor espiritual. Ela estava sentada, encostada na parede e abraçando as pernas contra o peito. Ela havia cumprido sua missão, o portal foi aberto e o problema com os espíritos furiosos estava resolvido. Eles não atacariam mais as pessoas. No entanto, Korra não estava nada satisfeita. Seu coração doía desde que voltará. Ela e Shen não trocaram uma palavra. Ele era um verdadeiro destruidor de climas. Ele chegou ao ponto de chamá-la de mera peça no jogo, facilmente manipulável por todos. Por que ele diria isso? Ela não era uma pessoa fácil de lidar ou de se brincar. Ele não tinha visto como ela lidou com Tenzin ou com o pai dela quando eles tentaram decidir por ela. Mas não. Ele simplesmente disse que qualquer um poderia interpretá-la, contanto que dissesse que era o trabalho do Avatar. Que idiota! Idiota! Korra começou a respirar pesadamente. Korra abriu a mão. Um pouco da neve entrou sorrateiramente em seu quarto. Tomou a forma de Shen antes de congelar. Ela parou por um segundo. Até o status dele parecia fofo. Espera aí. Estava sorrindo presunçosamente para ela. Ele já está comprometido de qualquer forma. Não há mal nenhum nisso. Ela se levantou, foi até a placa de gelo e deu um soco. Seu soco foi tão forte que o gelo se quebrou em pedaços. Ela balançou a cabeça e em seguida tentou zombar de Shen, falando como se ele falasse. Você é Korra antes de ser o Avatar. Se não confia no seu próprio julgamento, você não passa de um mero peão. Ela então olhou para o teto. Você não sabe de nada. Só um Probender se compara ao Avatar. Uma sensação de queimação subiu aos seus olhos. Algumas gotas de água começaram a pingar, e ela não estava dominando a dobra de água. Como ele pôde dizer isso? Ele é a paixão dela, o mentor dela. Mesmo que não fossem namorados, ele era amigo dela. Ele deveria apoiá-la, não aumentar a pressão sobre ela. E claro, ele não sabia de nada. Ninguém a calaria simplesmente dizendo que isso era responsabilidade do Avatar ou não. Após balançar a cabeça negativamente, Korra olhou pela janela. O céu estava limpo e a luz do sol entrava em seu quarto. Embora não houvesse nascer do sol nesta época do ano, a luz solar descreveria uma curva e preencheria a noite. Ela se levantou, com as mãos atrás das costas. Caminhou até o quarto de Unalako. Esperava que uma lição espiritual lhe clareasse a mente. Unalako estava de pé, com a mão atrás das costas. Ele encarava o mar. Seu olhar era penetrante. Korra podia sentir a aura majestosa que emanava de seu tio, que dedicara a vida ao estudo dos espíritos. Se havia alguém que sabia o que o Avatar deveria ser, esse alguém era ele. Sorrindo, ela caminhou até ele. Ele pareceu pressentir a presença dela. Sem se virar, disse. O Avatar. Pensei que você estivesse descansando depois de abrir o portal. Não preciso descansar, disse ela. Então, agora os espíritos estão felizes. Certo, chega de ataques. Ela sentiu um pouco de vergonha por admitir que foi Shen quem fez isso. Mas novamente foi um esforço de equipe. Ela desempenhou um papel nisso. Claro, com o equilíbrio restaurado no sul, os ânimos estão finalmente felizes, disse Unalako. No entanto, isso não é tudo. O que você quer dizer?
Sua missão como avatar é restaurar o equilíbrio entre os dois mundos. Por enquanto você equilibrou o sul. Mas e o resto do mundo? Você tem uma grande jornada pela frente. Então, o resto do mundo, disse Korra com uma expressão séria no rosto. Finalmente alguém que entendia sua conquista como avatar. Sim, originalmente nossas tribos eram uma só, e as luzes que você vê agora no sul estavam no norte. Korra em seguida, você irá para o norte e abrirá o outro portal. Assim que fizer isso, seremos uma tribo unida. Espere aí, uma tribo só. Quer dizer que vocês podem usar os portais para viajar do sul para o norte? Sim, e em breve partiremos para o norte. Korra sentiu-se feliz. Ela havia realizado um grande feito. Se abrisse os portais no norte agora, sua tribo e a tribo do norte se tornariam uma só novamente. Por isso decidi começar a reuni-los novamente. Korra virou a cabeça na direção do mar. Uma frota de navios de guerra se aproximava do porto. Dos navios, soldados com trajes cinzentos começaram a desembarcar. Eles se voltaram para o mar e ergueram as mãos. Paredes de gelo começaram a surgir da água, encurralando a tribo do sul. Tio, o que é isso? Korra sentia que algo estava faltando. Será que a tribo do norte estava invadindo sua casa? Não, isso não pode ser. O tio dela deve ter uma boa explicação. Como eu disse, reunirei nossas tribos, disse ele. Você precisa trazer suas tropas? Agora que nossas tribos estão unidas novamente, preciso protegê-las, disse o Nalaco. Você não deve interferir nisso, como avatar. Seu trabalho é restabelecer o equilíbrio. O que você quer dizer com isso? Esta é a minha casa. Você é o avatar. Lembre-se, você deve permanecer neutra, disse o Nalaco. Confie em mim, Korra, eu só quero reunir nossas tribos e compartilhar nossos recursos. O coração de Korra sentiu um certo alívio. No entanto, ela se recuperou desse sentimento. As palavras de Shen ecoaram em seus ouvidos. De alguma forma, o tio dela conseguiu fazê-la calar a boca mencionando o trabalho dela como avatar. Ele está dizendo para ela se manter neutra. Ele está explicando a ela qual é o seu trabalho como avatar. E ela confiava nele de forma submissa. O Nalaco chegou a negar o julgamento de Korra e até lhe disse o que o avatar deveria fazer. Era como se ela fosse uma peça no jogo. Seu julgamento não tinha importância. Ela simplesmente seguia as instruções porque ela é o avatar. Ele tem razão? Ela pensou em Shen e arregalou os olhos. Embora não quisesse admitir, ele tinha um ponto válido. Agora ela conseguia ver isso. Mas como isso pôde acontecer? Se Shen estivesse certa, significava que seu tio, que era muito sábio e espiritual, estava manipulando-a. Ela teve que repreender seu professor e seu pai por serem controladores. Ela chegou a gritar com Shen por ser tão crítico. Agora, parecia que o Nalaco a estava controlando sem que ela percebesse. Isso não pode ser. Ela levou a mão à cabeça. Korra sentiu uma dor de cabeça. Seus pulmões se contraíram e ela mal conseguia respirar. Pela primeira vez, ela se sentiu confusa e insegura. Levantando-se lentamente, ela caminhou até o outro cômodo. Você está bem, Avatar? Perguntou o Nalaco. Ele a chamou de Avatar apenas para lembrá-la de quem ela era e de como deveria agir. Preciso de um tempo, disse Korra com a voz embargada. O mundo começou a girar. Sua mente estava em conflito. Ela se lembrou de Shen e de como havia mudado sua atitude em relação a ele. A culpa a dominou. Ela não conseguia acreditar que havia agido com arrogância. Ele não só estava certo, como também a consideraria narcisista. E provavelmente estaria certo. Shen entrou pelo portal para o mundo espiritual com as mãos atrás das costas. Seu coração acelerou ao adentrar outro reino. Agora, ele estava em um mundo sem leis da física. Talvez existissem, mas certamente seriam diferentes. A mesma lógica que se aplica à matéria não se aplica aos espíritos. Ele olhou fixamente para a frente. Atrás dele, havia aquele portal, um pilar de luz que se estendia até o céu. À sua frente, a algumas centenas de metros de distância, havia outro portal. Estava fechado e parecia uma esfera fechada. Um rio estreito circundava-o. Shen ergueu a cabeça. Havia montanhas, de cores diferentes das do plano físico. As nuvens eram escuras, azuis e verdes. No meio desse local, havia uma grande árvore. Shen conseguia se lembrar do nome. A Árvore do Tempo. No meio havia um olho escuro e brilhante de cor púrpura. Só de olhar para aquilo, Shen sentiu um arrepio. Depois de olhar por tempo suficiente, ele sentiu que seu corpo estava sendo puxado. Sem perceber, ele estava parado em frente à árvore. Dentro dela, estava o espírito das trevas, Vaatu. A única coisa que o impedia de escapar era uma fina camada de barreira feita de energia. Humano aqui? Vaatu perguntou. Não consigo sentir Raava dentro de você. Você não é o Avatar. No entanto, consigo sentir uma escuridão profunda e real dentro de você. Você pode calar a boca, porra. Shen estalou a língua e sentou-se, encostando-se na árvore. Não comece uma conversa, não vou ficar aqui por muito tempo. Ho, que engraçado vindo de você, humano. Vaatu riu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 44. Shen sentou-se junto à árvore com os olhos fixos à frente. Tentou ignorar a risada de Vaatu, o espírito das trevas. Por mais que não quisesse admitir, a escuridão que sentia lhe causava nostalgia. Bem, ele não era um bom homem para se envergonhar do que era. Então, humano, por que você está aí sentado? Disse Vaatu. Você veio com o Avatar, posso dizer que Raava teve contato com você. Já faz muito tempo. Ao dizer Raava, ele se referia a Korra. Shen levantou a cabeça e pensou em Korra. Ela deveria estar furiosa com ele.
Saber que ela o amaldiçoaria, que o desprezaria por não aceitar a realidade, o divertia. Hehehe. Ele riu. De qualquer forma, ele não se importava. Ele lhe disse o que ela era. Uma mera peça no jogo. A essa altura, ele apostava que seu tio invadiria o Polo Sul. Ele lhe diria que o Sul e o Norte agora estavam unidos. E quando ela questionasse seus métodos, ele diria que, como Avatar, ela tinha que permanecer neutra. Claro, então ela refletiria sobre o que era. Uma mera peça no jogo, sem voz ativa, pois seu papel era determinado por outros. Ao ser exposta a diferentes opções, ela terá uma escolha. O que acontecerá depois disso não me importa. Korra passaria por um segundo choque. Ela deixaria de lado a fase da raiva e tentaria entender o que aconteceu. Logo aceitaria a realidade. O que aconteceria depois disso, o que ela escolheria, determinaria quem ela seria. Se ela fizesse a escolha certa e confiasse no seu julgamento, bem, o Nalaco teria dificuldades. Humano, o que você fez? O que você quer dizer com não me importo com o que acontecerá depois? Ah, nada, disse Shen. Você pode calar a boca? Não. Escute, eu sei que você está preso aqui pela eternidade. Mas acredite, eu posso torturá-lo se você não calar a boca. Shen se levantou e se virou para o espírito das trevas, lançando-lhe um olhar desafiador. Ho-ho, deu uma risadinha. Você acha que pode me torturar? Eu, que vivi antes que o primeiro de sua espécie saísse da lama? Eu, que vivo milhares de vidas. Shen assentiu com a cabeça. Sim, você não tem ideia de quão degenerada a humanidade chegou. Vá em frente, desafiou Vaatu. Abrindo a boca, Shen começou a cantar. Baby Shark do Dodô. Aquela música certamente atormentou Shen em sua vida passada. Certa vez, ele foi torturado. Sua vizinha tocou aquela música tão alto para o filho dela e a deixou em repetição. Nossa, a intenção assassina que ele tinha naquele dia. Que ridículo. Vaatu zombou. Uma hora depois, Shen deslizava o dedo pela terra espiritual. Sua boca se movia sozinha. Vovó Tubarão Dodododod, pare. Isso é uma loucura. Você pode calar a boca, porra. Dododo, Shen não parou. Ele estava com a mente ausente, pois não conseguia suportar cantar enquanto estava consciente disso. Então é nisso que o mundo se transformou depois de 10.000 anos. E Raava ainda tem a audácia de me chamar de malvado. Um mundo onde existe uma música dessas é pior do que o mundo que eu tinha em mente. Vai se fuder, pare com isso. Por mais divertido que fosse torturar aquele espírito, aquela música também torturava Shen. Ele parou, pegou uma garrafa de água e decidiu fazer uma pequena pausa. Depois de descansar um pouco, continuou a torturar o espírito das trevas. Pare. Por que existem músicas assim? Vaatu estava prestes a chorar. Não se preocupe, estou esperando ele chegar. O Nalaco apareceu. Seus pés estavam sobre a cabeça de um espírito sombrio, que se assemelhava a um dragão. Atualmente, ele havia concluído os preparativos para unir o sul ao norte. Ele já havia dito ao Avatar para abrir o portal no norte. Sua sobrinha certamente faria isso, sem saber as consequências. Ele sempre poderia levá-la para dentro do portal para abrir o segundo. No entanto, ela via o espírito maligno Vaatu e não abria o outro portal. De qualquer forma, agora ela estava lidando com a negação. Ele havia invadido sua casa e dito que o trabalho dela não era interferir. Ele não conseguia acreditar na sorte que teve de enganar o estúpido Avatar. Isso comprovou a ideia primordial de Unalako. Não deveria haver Avatar. O primeiro Van estava errado ao se declarar a ponte entre o mundo espiritual e o físico. Não deveria haver pontes. Os dois mundos deveriam ser um só. E o Avatar não era quem decidia o que era certo e o que era errado. As pessoas estiveram perdidas por tanto tempo que sua espiritualidade esteve ausente. A cada era, a distância entre as pessoas e os espíritos aumentava. O Nalaco teve que salvá-los, para reconectar os mundos. Para isso, ele decidiu ser o novo Avatar, o das trevas. A escuridão não era um conceito tão ruim quanto as pessoas costumavam fazer parecer em suas campanhas de marketing. Assim como a escuridão podia machucar, a luz também machucaria se fosse muito forte. O equilíbrio deveria ser restaurado. Foi quebrado pelo Avatar, e ele o restauraria. O Nalaco sempre acreditou que as guerras eram culpa do Avatar. A princípio, ele pensava que eles lutavam e matavam apenas para satisfazer suas necessidades físicas, a comida e dinheiro. No entanto, mesmo nesta era em que as pessoas têm dinheiro, comida e tudo mais, elas ainda lutavam. Até mesmo as guerras por comida e dinheiro eram uma grande mentira. As pessoas sempre podiam cultivar a terra e gerar renda. O Nalaco percebeu que as pessoas lutavam para preencher uma lacuna com elas mesmas. A empolgação que sentiam era a compensação por essa ausência espiritual. Para isso, ele decidiu salvar o mundo. Libertando Vaatu, ele se tornaria o Avatar das Trevas. Ele conectaria os mundos. Mesmo com alguma escuridão, as pessoas estariam em equilíbrio. Elas se conectariam com os espíritos. O Nalaco seria então o herói, o observador e o guardião dos dois mundos. Quanto a Korra, ela seria sacrificada pelo bem maior. Até lá, ele a manipularia até a convergência harmônica. O espírito que o transportava, assim como os que o seguiam, parou. O Nalaco olhou para baixo, na direção da árvore do tempo. Havia um homem ali. Ele o reconheceu. Shen. Ótimo, aquele cara de novo. O que ele estava fazendo aqui? O que o Nalaco sabia sobre Shen era que ele era um homem sábio. Um dobrador de fogo muito misterioso que usava um método para lidar com espíritos, do qual ele nunca tinha ouvido falar. Shen havia dito que aprenderá com um espírito. Mas o Nalaco sabia que era mentira. Os espíritos, com exceção de alguns poucos, não sabiam nada sobre dobra.
A dobra havia sido dada aos humanos junto com as tartarugas-leão. Somente os humanos a desenvolveram. De qualquer forma, ele não podia subestimar Shen. Ele talvez não fosse tão tolo quanto Korra. Pare com isso! Morra logo! Gritou Vaatu. O Nalaco piscou. Ele foi pego de surpresa. Shen estava sentado ao lado de Vaatu, fazendo-o gritar. Ele não conseguia ouvir o que Shen dizia, mas as palavras dele podiam afetar um espírito misterioso como Vaatu. Ele deveria se proteger dele. Enquanto o Nalaco pensava nisso, Shen se levantou. Raios circulavam ao redor de seu corpo. No segundo seguinte, a imagem do homem começou a desaparecer como se fosse uma imagem residual. Shen apareceu ao lado de um Nalaco que sentiu uma extrema intenção assassina se aproximando dele. Shen queria matá-lo. Ele estendeu a mão para a esquerda e relâmpagos a envolveram. Em seguida, ele apunhalou o próprio peito com a mão. Foi como um raio cortando-o. O Nalaco recebeu o golpe no peito e foi arremessado ao chão, próximo ao segundo portal. Shen deu um salto mortal e se jogou no chão. O Nalaco deu de ombros e se levantou, sentindo uma dor extrema no peito. Ele teria morrido se tivesse vindo a este lugar em sua forma física. O que havia ali era a alma de um Nalaco. O peito de um Nalaco havia desaparecido, e Shen caminhava em sua direção com intenções assassinas. Quanto mais dano sofresse, mais fraco ele ficaria. O chi vinha da alma. Quando uma alma é danificada irremediavelmente, o Nalaco pode perder seu poder por um longo período. Mais 2 golpes desses e a alma de um Nalaco se dissiparia ainda mais. Humanos não podiam ser mortos como almas. Bem, não com golpes diretos. É por isso que os espíritos os enviavam para a névoa. Shen parou diante de um Nalaco, estendendo ambas as mãos. Uma grande rajada de fogo roxo escuro saiu delas, devorando o Nalaco que saltou para trás. Droga! Embora não tivesse um corpo para ser danificado, ele sentia a dor de ser queimado. Normalmente aqueles que se queimam com fogo extremo perdem a sensibilidade à dor, pois os receptores em sua pele são destruídos. Mas como uma alma, ele sentiria cada grama de dor. Droga! Gritou o Nalaco. Shen pousou em pé e abriu os braços. O fogo se moveu para os lados, revelando o Nalaco do outro lado. Shen tinha uma expressão confusa no rosto. Você não está morto? Com um sorriso irônico, o Nalaco disse, boa sorte. Naquele instante, os espíritos sombrios que o acompanhavam estavam descendo. O Nalaco só precisou dar uma ordem, levem-no para a névoa. Naquele instante, um espírito imenso surgiu. Era um dragão negro. Ele abriu a boca bem larga. Shen apontou a mão para ele, liberando 5 raios simultaneamente. O dragão negro uivou, recuando e gritando de dor. Nesse mesmo instante, outro espírito, um coelho gigante negro, abriu os braços. Com uma velocidade comparável à do som, ele abraçou Shen e o levou voando através do mundo espiritual. Em pouco tempo, Shen desapareceu da vista deles. Finalmente, disse Vaatu, aliviado. O Nalaco não sabia o que Vaatu havia passado, mas sabia que Shen era um homem assustador, capaz de fazer o espírito das trevas se sentir daquela maneira. Nesse caso, era apenas uma questão de tempo até Shen retornar. Ele precisava manipular Korra para abrir o segundo portal enquanto os espíritos das trevas distraíam Shen. Na melhor das hipóteses, eles o jogariam na névoa das almas perdidas. Na pior das hipóteses, ele retornaria e o Nalaco teria que lidar com ele, o que era improvável. Mas é sempre bom se preparar para o pior. Preciso voltar, murmurou o Nalaco. Metade de sua alma havia se dissipado. Ele precisava retornar ao seu corpo. Ao fechar os olhos, seu corpo começou a desaparecer até sumir por completo. Capítulo 45. Korra sentiu-se culpada ao perceber seus erros. Shen tinha razão a respeito dela, ela era uma tola. Tendo aceitado a realidade, ela decidiu expulsar seu tio e suas tropas de sua tribo. Ela confiaria em seu próprio julgamento. Ninguém mais lhe diria o que fazer, nem mesmo os primeiros avatares. O tio dela era apenas um homem manipulador que não lhe dava espaço para pensar. Antes de ser a Avatar, ela era uma pessoa com sentimentos e um lar para proteger. Só porque ela é a Avatar, não significa que ela vai ficar de braços cruzados e deixar que lhe digam o que fazer. Pelo menos quando seus pais e o professor anterior tomaram decisões por ela, fizeram isso para protegê-la. Eles não disseram que ela era Avatar, fizeram isso porque ela era Korra. Mas antes de lidar com o tio, ela precisava encontrar Shin e pedir desculpas. Ela achava que ele ficaria decepcionado com ela, e ele tinha toda a razão. Korra baixou a cabeça enquanto caminhava pelas ruas, em direção ao iate de Azami. Pensando melhor, ela se lembrou de que Shen não era um homem emotivo. Ele não a levaria a sério. A única coisa que ele fazia era sorrir educadamente ou permanecer em silêncio. Ela só o vira demonstrar alguma emoção em 2 ocasiões. Uma vez quando um dobrador de terra interrompeu a sequência perfeita de nocautes de Shen. A outra vez foi quando ele espancou Amon. A única coisa que ele demonstrou foi frustração e desejo de vingança. Quanto a Azami, ele só demonstrou amor e habilidade. Foi isso que Azami lhe disse. Pensando bem, ela sentiu ciúmes. Azami estava recebendo um bom tratamento do homem de quem gostava. Sem falar que ela também gostava da Azami. Ela percebeu isso quando Shen fez uma piada com ela. Sempre que estava entre eles, ela tinha alguns pensamentos ruins. Bem, afinal, ela era bissexual. Shen a ajudou a perceber isso com sua piada de mau gosto. Será que ele precisava fazê-la pensar sobre sua sexualidade? De repente, Korra esbarrou em alguém. Sentiu um arrepio quando 2 seios bateram acima dela. Ao levantar a cabeça, viu Azami olhando para os lados. A morena era bem mais alta, então ainda não tinha notado Korra.
Azami abaixou a cabeça e percebeu Korra. O que foi, Azami? Perguntou Korra, percebendo a expressão ansiosa da amiga. Korra, graças ao espírito, eu te vi. Disse Azami com os olhos aparentemente secos. Shen, você ouviu? Korra balançou a cabeça. Não, ele não estava no iate com você? Ele estava, disse Azami. Quando acordei esta manhã, ele não estava ao meu lado. Perguntei à tripulação do navio e eles não o viram. Alguém disse que ele voou para o céu. Shen não voltou e não tive notícias dele. A princípio, pensei que ele tivesse vindo até você, já que vocês dois pareciam estar se dando bem da última vez. Com todos esses espíritos por perto, fiquei ansiosa. Espere um pouco. Korra piscou 2 vezes. Quanto tempo se passou? Quando Azami disse que Shen tinha ido embora, o coração de Korra começou a bater forte de ansiedade. Ela não gostou de como as coisas terminaram entre eles da última vez e queria consertar as coisas. Mas agora que ele tinha ido embora e estava desaparecido, ela não sabia como se sentir. Ela sentia que algo ruim tinha acontecido com ele. Não sei, mas sei que Shen jamais iria embora sem me avisar, sem me informar. Azami fungou, uma pequena lágrima escorrendo de seu olho esquerdo. Estou preocupada. Algo de errado deve ter acontecido, por isso ele foi embora. A única vez que ele me abordou pelas costas, disse que não me trouxe para que eu não corresse perigo. Ele deve estar em perigo. Ao ver que Azami estava se segurando para não chorar, Korra abriu os braços e a abraçou. Quando emboscaram os igualitários juntos, Shen não quis levar Azami e agiu pelas costas dela. Isso mesmo, Shen jamais sairia sem avisá-la, a menos que estivesse preocupado com a segurança de Azami. Mas desta vez ele não foi até ela. Foi sozinho. Ele deve estar em perigo. Korra, eu estava te procurando, disse uma voz familiar. Korra virou a cabeça. Seu tio caminhava lentamente em sua direção, respirando com dificuldade. Ela podia sentir sua energia, e ele parecia muito fraco. O Nalaco mal conseguia se mover. Tio, o que aconteceu com você? Perguntou Korra. Respirando com dificuldade, ele disse, minha alma foi ferida e perdi a maior parte do meu poder. Precisarei de muito tempo para recuperar meu chi. Como isso pôde acontecer? Perguntou ela. Shen, disse o Nalaco, olhando para o rosto de Korra. Korra abriu bem os olhos e Azami também. Shen, onde ele está? Respirando fundo, o Nalaco disse. Shen havia sido selado por um espírito maligno. Ele foi lutar contra ele sozinho. Quando senti que algo estava errado, enviei minha alma para o mundo espiritual. Shen estava lá, lutando como um herói para deter um mal ancestral. No entanto, para fazer isso, ele se deixou selar e selou o espírito na árvore do tempo. Respirando com dificuldade, o Nalaco continuou. Agora, Shen está selado no segundo portal. Somente o Avatar pode resgatá-lo. Eu tentei, mas fui ferido, como você pode ver. O quê? Shen está selado. Korra levou as mãos à boca, arregalando os olhos. Por um instante sua mente ficou em branco. Ele só tem algumas horas para morrer, disse o Nalaco com compaixão na voz. As lembranças dos momentos que ela e Shen passaram juntos vieram à tona, como se conheceram. Como ela se apaixonou por ele e como começaram a lutar juntos contra os igualitários. Depois disso começaram a sair juntos. A sequência de memórias terminou com ela agindo como uma idiota com ele, chamando-o de imbecil e dizendo que ele teria danos cerebrais por lhe contar a verdade. Ela refletiu sobre isso. Acreditava que o motivo pelo qual ele lhe dissera aquilo era porque se importava. Azami sempre dizia que Shen nunca expressava seus sentimentos verbalmente. Ele só os demonstrava através de suas ações. Agora que ela percebeu isso, sentiu uma enorme culpa. Ela abraçou Azami com mais força. O corpo de Azami perdeu as forças. Korra podia sentir o peso da garota maior caindo sobre ela. Não, não, ele não pode morrer. Estamos prestes a começar uma família. Meu noivo não pode estar morto, disse ela, soluçando. Eu perdi minha mãe e não posso perdê-lo também. Ele é metade da minha família. As lágrimas de Azami caíram nos ombros de Korra. Korra sentia que a culpa era dela. Se tivesse reagido melhor quando Shen lhe contou sobre sua fraqueza, Shen não teria ido sozinho selar o antigo mal que seu tio invocou. A única maneira de resgatá-lo é você abrir o segundo portal. Assim que entrar no primeiro portal, você verá o antigo maligno selado. Você deve ir até o segundo portal e abri-lo. Só então poderá encontrar Shen, disse o Nalaco. Korra conseguiu reprimir suas emoções, pois seu tio lhe deu esperança. Nós podemos salvá-lo. Sim, respondeu o Nalaco, assentindo firmemente. Korra não precisaria confiar nele depois que ele invadiu sua casa. Mas vendo o estado deplorável em que ele se encontrava, ela acreditou nele. Não deveríamos curá-lo primeiro? Eu agradeceria muito. Não, não há tempo. Azami segurou os ombros de Korra e olhou-a fixamente nos olhos. Ela implorou, você precisa salvar Shen. Está me ouvindo? Você precisa salvá-lo. Eu prometo. Korra segurou a mão de Azami com as suas. Ela apertou a mão dela com mais força, tranquilizando Azami. Azami assentiu firmemente. Obrigada, Korra. Agora vamos libertar sua noiva. Capítulo 46. Shen não conseguia entender o que tinha acontecido. Ele estava prestes a derrotar um espírito de dragão negro quando o outro espírito negro o atacou. Usou um golpe de lança típico da luta livre. Desde quando espíritos sabem lutar? Enfim, o coelho gigante o abraçou pelo torso e o levou voando através do mundo espiritual, para bem longe da árvore do tempo. No caminho, Shen pôde ver como o mundo espiritual se transformava. Era um mundo muito estranho. Havia mares, montanhas e ilhas flutuantes aqui e ali.
Havia dragões e animais bizarros que ele nunca tinha visto antes. Levantando os olhos, viu que o céu estava escuro. Raios dançavam entre as nuvens. Shen teve uma ideia. Lutando para libertar a mão, ele a ergueu. Queda do céu, declarou ele, nomeando seu movimento. Uma faísca de eletricidade surgiu em sua mão. Estava carregada positivamente. Então, ele desferiu um golpe com força. Os relâmpagos no céu se concentraram em um ponto antes de descerem, engolindo o espírito e Shen simultaneamente. Estrondo. Seguiu-se um som ameaçador de trovão. Shen, por outro lado, estava absorvendo os raios. O mesmo não se podia dizer do espírito. Derrotando um espírito maligno? E mais 30.000 de experiência a mais 30.000 de experiência acumulado? Shen, o espírito das trevas, caiu. Shen havia absorvido o relâmpago, o espiritual. Como vinha de uma fonte externa, ele não precisou usar sua energia para gerá-lo. Sua energia estava completa novamente quando ele caiu no chão. Shen deu uma cambalhota, apontou as mãos para baixo e liberou uma forte rajada de fogo. Ela engoliu seus movimentos. Quando ele diminuiu a velocidade o suficiente, dissipou o fogo e aterrissou em pé. Outros 3 espíritos estavam vindo até ele. Aquele que parecia um dragão, que era o maior, olhou para ele com raiva. Os outros 2 pareciam lobos. Estavam famintos e corriam atrás dele. Ele teve que lutar. Não havia escapatória. Ele não tinha confiança em como lidar com os 3, mas sabia que não devia prever o resultado. Em pé sobre um pé, estendeu as mãos para a esquerda e para a direita. Observou os espíritos. Vem até mim, chamou ele, com chamas brancas brilhando ao redor de seus pés e mãos. O dragão abriu bem a boca, avançando em direção a Shen com a intenção de matá-lo. Como seu corpo físico estava ali, certamente sofreria danos físicos. Já o Nalaco só havia sofrido danos na alma. Seria engraçado fazer um meme dizendo dano emocional. Mas não havia espaço para memes quando o mundo estava prestes a acabar. Shen saltou, calculando o tempo perfeitamente. Deixou 3 rastros de fogo para trás. O dragão passou pelo mesmo lugar onde estava. Shen girou, fazendo com que a chama branca envolvesse o dragão. Quando este terminou de girar ao seu redor, o dragão começou a encolher, transformando-se em um pequeno lagarto que saltava alegremente. Purificando um espírito maligno? Mais 50.000 de experiência, mais 50.000 de experiência acumulado. Você subiu de nível? O nível 21? No momento em que Shen estava prestes a parar de girar, o espírito do lobo saltou sobre ele, abrindo bem a boca e mordendo seu braço. Seu desgraçado. Com dor, Shen arregalou os olhos. Colocou a mão na cabeça do espírito maligno e liberou um raio. O raio o envolveu, cobrindo-o completamente. O espírito uivou e abriu a boca, escapando da mordida de Shen. Shen segurou o braço. Sangue jorrava do ferimento. O espírito não havia sido derrotado. Apenas sofrerá danos que pareciam estar se curando. De sua mão, uma chama verde se iluminou. Seus ferimentos começaram a ficar dormentes e o sangramento parou. O outro espírito avançou em sua direção com extrema rapidez. Impulsionado por relâmpagos, Shen desapareceu, transformando-se em algo semelhante a um raio. Ao reaparecer a 20 metros de distância, estendeu as mãos para a esquerda. Uma lâmina de relâmpago se formou ao redor delas. O espírito sombrio, parecendo conhecer o efeito do relâmpago, caminhava com cautela. Enquanto isso, uma aura vermelha envolveu Shen. Seus músculos se tensionaram. Seu chi estava energizando suas células e acelerando a circulação sanguínea. Isso garantia a ele velocidade e poder além de sua capacidade humana. Usando o investida relâmpago para aumentar ainda mais sua velocidade, ele avançou em direção ao espírito lobo. Shen não conseguia enxergar nada enquanto se movia a tal velocidade. No entanto, ele podia sentir com seus sentidos térmico e elétrico. Ele apareceu diante do espírito sombrio e estendeu a mão, que empunhava a lâmina relâmpago. Sua mão perfurou o espírito, arremessando pelo chão e abrindo um buraco em sua cabeça. Derrotando um espírito maligno? Mais 50.000 de experiência, mais 50.000 de experiência acumulado. Nesse instante, o outro espírito de lobo apareceu. Shen acenou com a mão para ele, mas o espírito se esquivou. Em vez de mordê-lo, lançou a cabeça contra ele. Penetrou em seu corpo, que reagiu como a superfície da água. Shen abriu bem os olhos. Será que esse espírito simplesmente entrou nele? Será que o possuiu? Ele se lembrou do que aconteceria com ele em A Lenda de Korra. Ou ele morreria ou se transformaria em uma aberração, uma mistura de humano e lobo. Ele sentiu uma energia alienígena tentando se fundir com seu chi. Ele jamais permitiria que tal energia o dominasse. Abrindo o sistema o mais rápido possível, ele investiu cerca de 200.000 pontos de experiência em seu chi. É controle de chi até o nível 19, 0 de 200.000. Mais capacidade de canalizar chi por todos os membros, mais aura. Controle de chi quase perfeito, mais voo. Shen controlou seu chi para combater a energia externa que tentava dominar seu corpo. Ela percorria seus meridianos. Shen caiu de joelhos e levou as mãos à cabeça. Doía. Cerrando os dentes, olhou para cima e gritou. Uma aura vermelha envolveu seu corpo. Desta vez, não foi resultado de sua energia escapando de suas mãos e o cobrindo. Surgiu devido a uma ação interna. O espírito maligno que tentou possuí-lo saiu voando de seu corpo. Partes dele estavam faltando. Absorvendo uma porção da energia do lobo? Shen respirava com dificuldade. Sua energia estava instável por um instante. Uma energia roxa escura estava sendo absorvida por seu corpo. Seu chi a devorava como se fosse um vírus. Enquanto isso, Shen sentiu sua energia aumentar. Sua dobra ficou mais forte, em 1/10 ou 9 do que era originalmente.
Ele apontou a mão para o lobo, e uma chama branca saiu de sua mão. A rajada de fogo era maior do que ele costumava liberar. Não se comparava ao que Korra conseguia fazer em seu estado avatar, mas era algo que valia a pena mencionar. Resumindo, Shen havia adquirido mais chi, mas a capacidade de aumentar o poder de sua dobra. Agora, os níveis do sistema aumentaram suas habilidades, mas nunca o poder. Absorver o poder de um espírito aumentou o poder de Shen drasticamente. Era como um estado pseudo-avatar. O lobo uivou antes de perder seu atributo escuro, derrotando um espírito maligno. Mais 50.000 de experiência, mais 50.000 de experiência acumulado. Shen deitou-se e respirou fundo. O fogo verde começou a se espalhar por seu corpo, curando seus ferimentos, tanto internos quanto externos. Ele havia sofrido alguns danos e levaria algum tempo para se recuperar completamente. Shen percebeu uma coisa e ficou olhando para o céu. Os espíritos das trevas e da luz são poderosos. Mas será que eles são os únicos poderosos que existem? Murmurou Shen. E se ele encontrasse um espírito com o qual pudesse se fundir para se tornar mais poderoso? A essa altura, Shen tinha certeza de que o Nalaco não ficaria parado. Ele iria até Korra e usaria Shen para manipulá-la e fazê-la abrir os portais. Ele sabia que a garota tola gostava dele. Mesmo que ela tivesse aprendido a lição, seus sentimentos por ele a cegariam. Shen precisava encontrar um espírito forte e se fundir com ele. Ele poderia se tornar uma espécie de avatar diferente. Ele tinha certeza de que conseguiria isso com seu nível de controle de chi. Afinal, ele podia expulsar um espírito maligno de si mesmo com um chute, e até mesmo havia absorvido uma parte de seu poder. Agora, fico pensando, será que existe algum espírito ancestral poderoso que odeia Vaatu? Pensou Shen. E ele deve saber as direções, porque estou perdido. Ele olhou para os lados, sem saber como voltar ao portal. Shen olhou para a esquerda e para a direita. No momento, ele estava em um lugar sombrio. Nuvens cinzentas escuras cobriam tudo. Montanhas íngremes e cinzentas, sem árvores, o cercavam. Ele havia aprendido que o mundo espiritual reagiria à energia emitida pela pessoa. Uma gota d'água caiu do céu quando um relâmpago passou. Começou a chover. Shen olhou para a própria mão, perguntando-se o que havia de errado com este mundo. Capítulo 47. Shen estava perdido neste mundo e não conseguia encontrar o caminho de volta. Para piorar a situação, a chuva o seguia por toda parte. A chuva espiritual tornou-se insuportável. Era como se o céu estivesse zombando dele. Ele queria olhar para o céu e gritar de irritação. Seu autocontrole, no entanto, o impedia de ter um comportamento tão infantil. Que droga! Suspirou ele. Tudo que eu queria era matar o Nalaco, mas quem diria que eu atacaria a alma dele? Estalando a língua, murmurou. Se eu soubesse, teria usado a chama das sombras para arruinar a alma dele. Isso poderia matá-lo. Ele continuou caminhando até parar em uma floresta com árvores sem folhas. Estava bastante escuro. Ele pisou em algo e olhou para o chão. Ei, olhe onde você está pisando! Gritou uma voz. Shen baixou a cabeça e levantou o pé. Um pequeno sapo humanoide cerrava o punho em sua direção. Parecia material para animal de estimação. Um sapo falante seria um ótimo animal de estimação para minha filha, disse Shen. Como ousa me chamar de sapo falante? O sapo franziu a testa para ele. Começou a crescer e ultrapassou Shen em altura. Tornou-se mais de 10 metros de altura. Vamos ver o que você acha, talvez eu precise de um humano falante para minha esposa. Então, estendeu sua mão gigantesca para segurar Shen. Shen estalou a língua. Embora seu coração tivesse acelerado diante da altura intimidante do espírito, ele já havia visto e lutado contra coisas piores. Ele havia percebido que espíritos malignos podem ser combatidos com energia Yang. O oposto também era verdadeiro. Já os espíritos neutros devem ser combatidos com energia neutra. Na época do Avatar Van, as pessoas podiam lutar contra espíritos apenas com sua dobra. Mas isso durou até Vaatu alterar os atributos dos espíritos. Depois disso, todos os humanos foram mortos. Ele apontou a mão para o espírito. Uma aura vermelha de chi o envolveu. Concentrando essa aura em um ponto, ele mirou na mão do sapo. A mão de Shen brilhou em um tom vermelho intenso. Um raio então partiu dela e atingiu a palma gigante. O homem-sapo recuperou a mão, caindo e rolando no chão. Ei, isso dói. O sapo verde humanoide olhou para Shen com horror nos olhos. Espere, você dobrou a energia? Isso é impossível. As tartarugas deveriam ter parado de ensinar isso aos humanos. Shen olhou para a mão do sapo com uma expressão sem vida. Partes da mão estavam faltando. Não havia sangramento, mas as partes danificadas haviam desbotado. Era como quando ele atacou Nalaco. Ele apontou a mão para aquilo e concentrou sua energia. Que tal eu cumprimentar sua esposa por você? Algumas últimas palavras? Não me diga, porque eu não vou ligar para isso. O espírito abriu os olhos horrorizado. Shen certamente era cruel. Não, ele estava apenas de mau humor, perdido e encharcado. Por favor, pare, eu faço qualquer coisa. O sapo encolheu até ficar do tamanho de Shen. Ele se levantou sobre duas patas. Qualquer coisa, hein? Shen pensou por um segundo. Ele estava perdido e precisava de ajuda. No entanto, não podia confiar em um sapo que acabará de conhecer. Contudo, se há alguém em quem se pode confiar no mundo espiritual, são os avatares e Iro. Ambos eram apenas fantoches para enganar Shen. Bem, nada demais. Você só se interessa por humanos, não é? Um feixe de luz vermelha passou pela orelha do sapo. O sapo humanoide moveu o olho lentamente em direção à orelha danificada e começou a suar na testa. Tudo bem, faça o que quiser. Pare de ser estúpido, disse Shen.
Preciso encontrar um ser humano aqui. Você conhece algum? Bem, tem aquele cara, de cabelos grisalhos, amante de chá. Disse o espírito. Shen sentiu um tapinha no ombro e seu coração quase parou por um instante. Não havia como alguém se aproximar dele sem ser percebido. Alguém me chamou, disse uma voz. Senti uma energia me procurando. Pode ser você, jovem dobrador de fogo. Tio Iró, disse o sapo. Esse humano é louco. Estou indo embora. Cuide dele. O sapo então encolheu, ficando tão pequeno que era difícil vê-lo antes de fugir. Shen não se importou mais com isso. Shen virou a cabeça. Um homem baixo e gordo estava atrás dele. O topo de sua cabeça era calvo, e seu cabelo era longo e branco como a neve. Ele vestia um robe, com um cinto em volta da cintura. Como você sabia que eu era um dobrador de fogo? Perguntou Shen. Iró retirou a mão e sorriu. O ataque de chi que você acabou de usar não exigiu que você respirasse. Mas você respirou como um dobrador de fogo antes de liberá-lo. Vejo que você está aqui em sua forma física. Sim. Shen assentiu com a cabeça. Como você chegou aqui? Perguntou Iró. Entrar fisicamente neste mundo deveria ser impossível para os humanos. Eu estava perdido na estrada da vida, disse Shen com sarcasmo. É claro que cheguei aqui por um portal. Iró arregalou os olhos. Você encontrou uma coruja ou um espírito maligno? Como você sabia? Perguntou Shen. Bem, existem portais e locais que ligam o mundo material ao espiritual. A biblioteca Van Shitong é um deles. Sim, você tem razão. Encontrei um espírito maligno. Shen decidiu soletrar. Eu estava esperando por alguém que tentasse libertá-lo. Tentei matá-lo, mas ele era apenas uma alma. Então fui parar aqui. Calma aí, rapaz, disse Iró. Vejo que está com pressa. Uma questão tão importante exige reflexão tranquila. Junte-se a mim para um chá e resolveremos isso. Shen levou a mão ao queixo. Refletiu um pouco sobre o assunto. Iró estava ali há tanto tempo. Se existe alguém que conhecia espíritos antigos e poderosos, esse alguém é ele. Shen precisava de alguém com quem se fundir para o pior cenário possível. Ele pode se tornar um pseudo-avatar. Chá. Eu adoraria. Iró deu um leve sorriso. Em seguida virou-se e caminhou, guiando Shen pela floresta escura. Entendo, disse Iró. A propósito, garoto, seus olhos são estranhos para um dobrador de fogo. Ele apontou para o fato de que os olhos de Shen eram azuis. Sou mestiço. Entendo. A An fez um bom trabalho ao criar um ambiente pacífico, disse Iró. Então você veio da cidade República? Pode dizer que sim, respondeu Shen. Shen sentiu-se um pouco mais relaxado ao tomar um gole do chá de jasmim. Iró o preparava tão bem. Só o aroma já o acalmava um pouco. Ao olhar para o seu reflexo, ele se perguntou, como diabo se faz chá no mundo espiritual? Mas pensando bem, este mundo nunca fez muito sentido. Shen contou a Iró sobre o Nalaco, seu plano para libertar Vatu e o que aconteceu. Isso deixou o velho boquiaberto por um bom tempo. Então, você foi enganado? Iró deu um gole na bebida. Quando você chegar aqui, ele poderá enganar o Avatar para libertar Vatu antes da convergência harmônica. Dado o retrato que você fez do Avatar, deve ser fácil enganá-la. Eu sei. Ela é tão boba. Shen suspirou frustrada. Às vezes, não consigo entender pessoas como ela, porque elas tentam provar algo para si mesmas. Talvez você não perceba isso, mas ela viveu sob restrições a vida toda. É como ter sido criada dentro de uma prisão, disse Iró. Ela é mais como uma soldado de elite, treinada desde a infância para lutar. A batalha é a única coisa que ela conhece. O mesmo pode ser dito da Avatar atual. Ela só sabe que sua missão é salvar o mundo e manter o equilíbrio, desde muito jovem. Ela quase não interagiu com outras pessoas, além daquelas que se importavam com ela, até se tornar adulta. Ela não sabe nada sobre a verdadeira natureza humana. O único amigo dela é um cão-urso. Acho que se ela tivesse amigos como você, teria uma visão diferente, mais realista do mundo. Isso fez entender melhor Korra e por que ela confiava tanto nos outros. Amigos como eu tinha? Hehe. Shen achou engraçado. Ele se lembrou das pessoas com quem costumava sair em sua vida anterior. Se Korra tivesse amigos como ele, haveria a possibilidade de ela se tornar a Avatar das Trevas. Eu sou mais do tipo solitário, respondeu Shen. Ele havia testemunhado a natureza humana e perdido a fé na humanidade há muito tempo. Vamos lá, seja otimista. Estamos tomando chá e somos amigos, disse Iró. Amigos, disse ele. Para um velho que deveria ter vivido mais de 100 anos, ele era tão tolo. Por enquanto, sim. Shen deu um gole. Enfim. Por que você disse que está procurando um espírito antigo e poderoso? Perguntou Iró. Eu sei que eles não gostam de interagir com humanos. Mas ainda quero saber o motivo. Shen pousou a xícara de chá. Iró o encarou com olhos sérios, buscando uma resposta. Não custa nada contar isso para esse velho. Vou me fundir com ele, disse Shen, abrindo a mão. Aprendi uma técnica que me permite manter o espírito dentro de mim e absorver seu poder. Ao me fundir com o espírito antigo e poderoso, posso me tornar um pseudo-avatar e estarei preparado para o pior cenário. Só preciso de um pequeno aumento de poder. Ora, Shen não era nenhum herói. A única razão pela qual ele queria impedir o fim do mundo era porque queria desfrutar do mundo. A vida finalmente lhe sorrira, e ele queria aproveitar. De jeito nenhum permitiria que o fim do mundo acontecesse. O fim do mundo só poderia acontecer depois que ele morresse de velhice. Porque nesse ponto ele não se importaria. Iró abriu bem os olhos ao olhar para Shen, piscando repetidamente. Após declarar suas intenções, Iró encarou Shen com os olhos arregalados. A princípio, achei que você estivesse louco quando mencionou a fusão com o espírito, disse Iró.
No entanto, você está disposto a salvar o mundo. Hiro ficou sem palavras. Ele encarou o jovem. Ele não era ganancioso por poder. Ele era apenas um jovem que percebeu as deficiências do Avatar e queria impedir o fim do mundo, disposto a arriscar a própria vida para isso. Hiro não contou a Shen. Mas tentar se fundir com o espírito era quase impossível. Ele não sobreviveria. Mesmo assim, o jovem parecia convicto. Um homem tão bom, disposto a arriscar a vida para salvar o mundo. Em vez de deixar tudo ao acaso, ele está disposto a arriscar o seu próprio destino. Hiro ergueu a cabeça. Shen emanava energia negativa. As nuvens eram prova suficiente disso. Ele não sabia por quê, mas o jovem devia estar sobrecarregado com a missão de salvar o mundo. Hiro não podia enviar Shen para um espírito que se fundisse com ele. Seria o mesmo que matá-lo. Para isso, seria sensato enviá-lo a um espírito poderoso e muito arrogante. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.